Vocês queriam estar aqui hoje? Não. Onde vocês queriam estar? Cama dormindo. Por quê? O potencial de repouso estava falando mais alto, doutor. Porque a tendência natural celular é de manter-se em repouso. E solo salir del reposo cuando es necesario y cuando hay un estímulo. Prácticamente es la primera ley de Newton. Todo cuerpo tiende a mantener su estado hasta que una energía externa, una fuerza externa, le obliga a mudar su estado. En fin, la cuestión aquí es la siguiente. Toda célula excitable, y excitable me refiero a células que están en reposo y que solo salen del reposo si reciben un estímulo. La única manera. Si no, pica. Aquí hay varios estímulos. Aquí hay el estímulo, quiero ganar bien el día de mañana. Aquí hay el estímulo, quiero salvar vidas. Aquí hay el estímulo, alguien está pagando por mi facultad, no tengo que ir. En fin, hay muchos estímulos. Pero hay que venir. Algo muy parecido, doctores, pasa con las células. En realidad, a gente es así. Somos el reflejo de nuestras células. Lo que pasa con una célula, a gente faz, exactamente. En ese sentido, toda célula que está en reposo, que está en estado estático, ella normalmente va a tener ciertas características. Y una característica que depende mucho de los íons y de la membrana plasmática es su estado eléctrico. Normalmente, doctores, cuando una célula está en reposo, como lo voy a colocar aquí, célula en reposo, somando todas las cargas eléctricas que vamos a tener dentro de una célula, la carga eléctrica del sodio, del potasio, del cloro, del magnesio, del zinc, de los iones moleculares, de las proteínas, de todo. Normalmente, doctores, una célula, ela vai ter una carga eléctrica negativa. Y esto es cuando está la célula en reposo. ¿Esto aquí va a permanecer por siempre así? Sí, va a permanecer así, a no ser que esta célula reciba un estímulo. Es la única manera de estimular. La cuestión es, ¿qué acontece cuando llega un estímulo? Esa es la situación que tenemos que pensar un poco. ¿Y qué dijimos ahora poco? Que si no llega el estímulo, esta condición irá a permanecer por mucho tiempo. Y ese tiempo que esta célula fica totalmente en reposo es lo que representa esta línea isoeléctrica a la que llamamos de potencial de reposo. ¿Okay? Para tener a relação de gráfico eléctrico célula. Agora, toda vez que llegue un estímulo a esta célula, o que vai acontecer de verdade? E para isso vamos lembrar um pouco do primeiro semestre. E aqui vamos recordar de algo importante. Doutores, quais são os dos iones que eu grafiquei dentro e fora da célula? Sódio e potássio. Sódio e potássio. São os únicos? Não. São os únicos? Não. Existe muchísimo más. Mas por que mencionamos, quando nós vamos falar de potencial de membrana, porque esto es potencial de membrana, por que hablamos mucho de sodio y de potasio? Porque son los íons más importantes para que a célula se mantenha em repouso, para que a célula seja ativada e para que a célula vuelva al repouso. En este sentido, doutores, uma coisa também que você já conhece, além de que existe sódio e potássio dentro e fora da célula, normalmente a quantidade de dentro e de fora não é exatamente igual. Quando a célula está em repouso, o sódio ele predomina fora.
aproximadamente en 142 miliequivalentes, en cuanto que dentro del sodio, dentro de la célula, es apenas 10 miliequivalentes aproximadamente. O potasio é ao contrário, ele predomina dentro da célula e fora ele é bem menor. En este sentido, doutores, en este sentido, por difusão, el sódio, ele vai ter a tendência natural dele. O que está dentro da célula sair ou o que está fora da célula entrar. Fora da célula. Recordar, doutores, como chamávamos ao movimento de partículas, onde ela vai se mobilizar de onde tem mais para onde tem menos. Difusão sim? Difusão. Vamos quedar aí. Então, por tendência natural, o sódio vai querer entrar. Enquanto que o potássio, por tendência natural, ele vai querer fazer o quê? Sair. E isto já tendo em consideração o fato de que está indo de um lugar onde tem mais quantidade para onde tem menos. E isso é difusão. Agora, se lembramos um pouco, doutores, do primeiro semestre, quando vocês falaram de difusão, a difusão, basicamente, se estamos falando de movimento de partículas, existem dois tipos: a simples e a facilitada. Neste caso, como era a difusão simples? Do meio mais a favor do gradiente que você falou. Esse é o simples. Ah, é por E energia. o facilitado? Com proteínas transportadoras. Vamos aqui então a concluir. Tanto a difusão simples como a facilitada vai ser um movimento de partículas onde tem mais Para onde tem menos. menos. Enquanto isso, os dois são iguais. E até por isso decimos que é a favor Do do gradiente. gradiente de concentração. Muito bem. Porém, doutores, existe uma diferença muito grande. Porque na difusão simples, as partículas vão atravessar diretamente entre os fosfolípidos. Porém, na facilitada, tem que existir o quê? Um canal proteico, ou seja, um canal que se forma de proteínas. E até o nome que se le dá a estes canais são canais facilitadores. E daí vem o nome, difusão facilitada. ¿Se entiende? ¿Está claro? La questão, se o sódio vai entrar, se o potássio vai sair, estas partículas vão atravessar a membrana através de los fosfolípidos ou de canais. Canais. ¿Por quê? ¿Por que necessariamente o sódio tem que entrar através de canais e por que o potássio tem que sair através de canais? Essa é a pergunta. Porque a membrana é seletivamente permeável? Não. Porque não são lipossolúveis. Como? Não são. Ele não é lipossolúvel. Muito bem, um dos fatores. Outro? Porque realmente, doutores, para que uma partícula possa atravessar entre os fosfolipídios sem precisar de um canal de proteína, ele tem que ser lipossolúvel, um deles. Segundo, tem que ser pequeno, o que de fato esses dois são átomos, são muito pequenos. Mas qual é outro fator e um dos mais importantes que define quase tudo isso? Eletrogênios. La polaridade. Justamente, doutores, la polaridade é o que le confiere principalmente a falta de liposolubilidade. En el caso, doutores, vamos ter em consideração toda partícula que é pequena, que não tem carga elétrica, não é nem positiva nem negativa, e é lipossolúvel, ela pode atravessar entre os fosfolípidos. Agora, partículas, ou se são grandes, já não podem atravessar entre fosfolípidos. Se têm carga elétrica, já não podem atravessar entre fosfolípidos. Se não são lipossolúveis, não podem atravessar. Então,
lembrar dessas características, porque na P2 sim puedo pedir isso outra vez. ¿Está bien? Mas isso é tudo no primeiro semestre. Voy a volver a mirar el Robertis en la parte de transportes y transmensal. Bom? E a fisiologia também repitieron. Ok, maravilha. Agora, la cuestión, avanzando un poco más. Inevitablemente el sodio para poder entrar y el potasio para poder salir vão precisar de quê? Estímulo. De canales. Vamos ir organizando esta verdade. Vamos precisar de canales, correcto? Só que, por orden, si esta célula está en reposo, en teoría no tem sódio entrando, en teoría no tem potasio saindo, não tem atividade elétrica, não tem diferença de potencial, e por isso vamos ter uma linha isoelétrica que indica que não tem alteração elétrica. Pero, doutores, agora, o que vai acontecer? Este canal está conectado a un receptor. Y cuando llegue una señal química que se une a este receptor, o que chegou? El estímulo. Agora llegó el estímulo. Uma coisa que temos que lembrar, doutores, los canales proteicos ou facilitadores são exatamente como aquele espaço onde o colega acabou de entrar. Doutora, pode abrir um pouco? Só vai um pouquinho para fora e entra de novo. Entra de novo. Agora fecha. Tenta sair agora. Não dá. ¿Qué es lo que pasa? Los canales, en su gran mayoría, tienen comportas que una hora pueden estar fechadas y otra hora pueden estar abiertas. Cuando las comportas están fechadas, sodio no puede entrar y salir. Cuando las comportas estén abiertas, la tendencia natural fará o quê? Com que o sódio entre. ¿Está claro? ¿Hasta aquí se entiende? Bueno. Solo que, doutores, para que esta comporta se abra e para que este canal possa permitir a entrada do sódio, o que é preciso? Um estímulo. Então, de certa maneira, este canal, para se abrir, ele depende da presença de quem? Do estímulo. Ou seja, ele depende do estímulo para ele começar a se abrir. E uma vez que se abre, o sódio começa a entrar. A entrada do sódio, como pode afetar o nosso gráfico elétrico? Que estava numa retinha assim de boa, tranquila, uma linha isoelétrica. Ele vai fazer Só que agora que está começando a entrar íons positivos, sódio na célula, o que vai passar pelo gráfico? Vai começar a subir esta reta. Vamos começar a ter uma deflexão. E neste caso, doutores, algo importante, muito importante. Observando aqui este leve aumento. Não querem desligar? Bueno, doutores, la pregunta en cuestión. En este punto, viene en este punto, a atividade elétrica, a carga elétrica desta célula já mudou? Sim, já mudou, porque ela era bem negativa e, credo ou não, ela já subiu um pouco. Por isso eu lhe pergunto, até esse ponto, podemos afirmar que já existiu uma despolarização, nem que seja pequena? Sim. Sim, já existiu. Já existiu uma pequena despolarização, porém, esta célula ainda continua Em repouso. Por quê?
Porque ela não atingiu o potencial de umbral. Ela não atingiu o mínimo. Ahí está la cuestión. Siempre tenemos que lembrar que la despolarización, uma pequena despolarização não necessariamente fará com que uma célula seja ativada. Porque é necessário que o voltaje alcance ¿dónde? Umbral. Al potencial de umbral. E doutores, assim, pelo que vocês já sabem, toda célula, quando está em repouso, ela tem uma atividade elétrica interna negativa. Se você já sabe, menos 80, menos 95, menos 65, vai depender de que tipo de célula. E normalmente o potencial umbral, ele também tem um valor. Sim. E pelo geral, quanto de diferença tem Menos do potencial de 25. repouso? Menos 25 mil Varia de célula para célula. milivolts. Quanto mais baixo é este valor, maior será a diferença. Quanto mais alto esse valor, menor será a diferença. Mas o que eu quero que vocês entendam que o umbral, ele também tem um certo valor, correto? Sim. Tem um certo valor. Vamos colocar, digamos assim, representativamente. Vamos dizer que uma célula X está em repouso. E quando está em repouso, ele tem um voltaje de menos 80 milivolts. Em teoria, quanto deveria de ser o valor do umbral? Mais ou menos. Menos quanto? 55. Não, 61. Menos 65. 55. Bueno, vamos, esto es ilustrativo. A donde quiero llegar más para que comprendamos aquí. ¿Ok? 4. Bueno, doutores, ¿por qué cuando se llega al umbral as coisas mudam por completo? Inicia o potencial de ação. Aí já começa uma despolarização muito mais rápida, muito mais intensa e a entrada de sódio é até violenta, de tão rápida. Mas o que mudou? A quantidade de canais que abriu. Exato. E isto, doutores, vai muito da mão com algo que vocês também já aprenderam. Vocês já aprenderam o que é a lei del todo ou nada. E doutores, e que decía a lei del todo ou nada? Se não chega Se no não grau, não atinge o grau, não corre potencial de ação. Exacto. El concepto básico de la ley del todo nada dice que una célula o se activa por completo Ou não se o ativa. nada, usando como referencia que el umbral. Justamente el umbral, doctores, es el punto de quiebra para exactamente definir si esta célula va a ser activada completamente ou se ela não vai se ativar em lo absoluto. Não, até aí beleza, até aí é toda teoria e até já gravamos isso. Mas o que de fato acontece? O que de fato acontece? ¿Qué es lo que pasa a partir de este punto, del punto de umbral? Potencial de ação. Ela despolariza para ocorrer o potencial de ação. Lembrando que o potencial de ação é só uma consequência do que vai acontecer. Ela despolariza para poder acontecer o... Acho que a demanda dos canais de sol Doutores, aumenta. se não tivesse chegado aquele estímulo, aquele sódio entraria ou não? Não. Não. Então, se fazemos um pouco uma ideia, a subida deste gráfico, ela está relacionada diretamente à entrada do sódio. Tipo, se entrasse sódio, ele aumenta. Se não entra sódio, ele se mantém em repouso, certo? Uhum. E por este gráfico, em teoria, a partir deste ponto, o que acontece de maneira muito rápida? Excitação Entrada de sódio. de mais sódio ainda, certo? De mais sódio ainda. Mas como é que a velocidade e a quantidade de entrada de sódio mudou tão rápido? Como é que o sódio estava entrando lentamente e de repente é rápido? Abertura dos canais. Faz o estímulo. Porque se abrem mais
canais de sódio. E no caso, os canais que irão se abrir a partir deste momento, como eles são chamados? Canais rápidos. Canais rápidos de sódio. Canais rápidos de sódio. Mas qual é o outro nome? Por voltagem. Muito bem. Mas é. Canais Doutores, ativados por voltagem. e aqui vamos a entender. Este canal, este primeiro canal que estava aqui, ele precisou do que para se abrir? Estímulo. Então podemos dizer que ele é um canal estímulo dependente. Ele depende de presença de estímulo, correto? Sim. Agora, o que mudou, doutores, desde o repouso até o umbral? O que mudou realmente? Não, aqui. Tendo em consideração só esses dois fatores aqui. O que mudou? Saiu do potencial. Tinha uma voltagem muito baixa e agora tem uma voltagem um pouco mais alta. Praticamente como que se carregou eletricamente, como que se carregou de energia. É como se fosse o celular, que tinha quase nada de bateria, carregou um pouquinho e bueno, se carregou eletricamente. Agora, graças a este voltaje, começa uma série de reações internas da célula. Doutores, agora que o voltaje está um pouco maior, um pouco acima, por várias comunicações internas vão ser abertos outros canais e agora o sódio vai poder entrar por vários canais simultaneamente. É mais ou menos, doutores, vamos fazer uma seguinte comparação. Doutores, a gente consegue sair todos por aquela porta? Só talvez ele vai dar sair a distância. Lembra da catraca da faculdade. Tá bom. Interpretação. Em quanto tempo todos nós vamos sair em fila, cada um de um em um por essa porta? Mais tempo. Menos 40 segundos. Agora, muito bem, dependendo do umbral, pero doutor, será que a gente vai sair desta sala na mesma velocidade ou entrar nesta sala com a mesma velocidade, no mesmo tempo, se cada um tivesse a sua porta própria? Seria muito mais rápido. Tipo, cada um frente a uma porta. E em um mesmo momento eu digo, entrem. E quanto tempo vocês demoram? Quanto tempo vamos demorar para entrar? 10 segundos. No final da aula. Entendem o fracasso, doutores? Na verdade, o que acontece é que a partir do umbral são abertos canais que são os voltaje dependiente. Já não dependem do estímulo. Até uma coisa, doutores, exemplo, a célula estava em repouso, chegou o estímulo, abriu alguns canais de sódio, o sódio está entrando, pouco a pouco a voltagem está subindo. Al momento que chegou ao potencial de umbral, nesse momento, o estímulo desaparece. A pergunta agora:
Tá chegando no grau. Pero ya alcanzó el voltaje mínimo necesario para ativar o quê? Canais de sódio rápido ou canais de sódio voltagem dependente. Esses canais não dependem do estímulo, eles dependem de voltagem. Por isso que já não tem mais como segurar. Uma vez que se chegou, que se alcançou o umbral, nada mais vai segurar a ativação da célula. E de aí claramente a lei dele. Todo ou nada. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, doutores, esses canais de sódio vão ser abertos elétricamente. Com a rápida entrada de sódio, o voltaje negativo vai se tornar positivo e esta célula oficialmente em ação. Oficialmente. Em ação. Já se ativou. La pregunta en cuestión, doutores, la pregunta en cuestión. O sódio que vai entrar, pode entrar de maneira descontrolada e desregulada? Por quê? Por que não deve ser controlado? Porque deve. Desculpa, por que deve ser controlado? Porque senão vai ocorrer um desequilíbrio. Aqui Marcelo dijo algo sumamente interessante. E pensando um pouco, não foi a voltagem que abriu esses canais? Sim. E aí a gente falou de regular e controlar. E Marcelo dijo outra vez voltagem. Sim, porque estes canais, eles se abriram por voltagem. Mas aqui, quando chega ao ponto de sobreexcitação, por voltagem também, ele vai se fechar. Para que a quantidade de sódio que entra na célula não seja exagerada. E por que a quantidade de sódio não pode ser exagerada? Para não perder o homeostase intracelular. Senão vai desbalancear o equilíbrio. Homeostase intracelular? Claro. Sempre lembre-se, doutores, que o sódio é um dos principais elementos que causam pressão coloidosmótica. Se tem sódio entrando a esta célula, a água também vai entrando. Recuérdense que e doutores, qual é o nome do processo onde água líquido se mueve a través de uma membrana semipermeável e vai desde um meio hipotônico a hipertônico? Peraí, hipotônico para hipertônico é transporte ativo? Não. Não, é osmose mesmo. Quem está se movendo? Água. É osmose. De um meio hipotônico a hiper. É osmose. Vai do menos para o mais. É osmose. Ele não respondeu. Sempre lembrando que a osmose é de um meio hipotônico a hipertônico. Óbvio. ¿Está claro o no? Adelante. ¿Y por qué parece que hay un poco de disconformidad entre el hipo y el hiper? Eu estava trocando, eu acho. Do hipo do E a água vai justamente do hipo para estava trocando efeito do hipo. Claro, claro. Doutores, lembrem-se que esse é o conceito. O conceito é de um meio hipotônico a um meio hipertônico. Bom? Pero bueno, doutores, e essa é a situação real. Quanto mais sódio entre a célula através de canais, normalmente o água também vai ser atraída. E é verdade, porque quanto mais água entra na célula, mais ela vai ficar turgente, ela vai ficar bem cheia de água.
Y si la cantidad de sodio por exagerada, la cantidad de agua que va a entrar también va a ser exagerado y puede llegar a un punto que la membrana plasmática no irá a soportar a presión de agua dentro y literalmente produce lisis y destrucción celular. Doctores, y aquí vamos a lo siguiente. ¿Cuántos ATPs se gastó até aquí para que esta célula saia do repouso y comience a entrar en acción? Nenhuma. Porque finalmente, doctores, todo fue a través de canais proteicos que abriram comportas, entrou sódio, o sódio elevou a voltagem, habilitou mais canais de sódio, voltagem independente, e entrou muito sódio, e finalmente na célula se ativou. Porém, o sódio ele acabou entrando em todo momento por difusão. E a difusão, nós sabemos perfeitamente que gasta quantos ATPs? Nada. Mas a questão é, este sistema de ativação, ele tem algum fundamento ou simplesmente quê? Ele só mantém o equilíbrio da célula. Lembre-se que tudo que acontece nas nossas células é por alguma coisa. Nada acontece ao acaso. Nada. E vamos suponer que esta é uma célula muscular. Muito bem. Aí está a lógica. Doutores, para que uma célula muscular se pueda contrair, o que é preciso? Cálcio, muito bem. E que mais? El retículo que está manteniendo guardado el calcio. Y justamente, ¿cuál es el sinal para que el retículo comience a liberar ese calcio? Energia química. A ativação elétrica positiva das células. Então, dessa maneira, sem gastar nada, a célula que estava negativa agora ficou positiva. Ativando quem? El retículo sarcoplasmático, que vai começar a liberar o quê? Cálcio. E quanto vai gastar para isto? Nada. Caramba, muita coisa que já aconteceu sem gastar. Por quê? Que tá a favor do Esse é bem mão de vaca. Esse não gasta nada. Mas na verdade, esse é um mecanismo muito inteligente. Por quê? Porque pensemos um pouco. A célula estava em repouso, agora não está mais. Já está eletricamente positiva. A voltagem positiva já lhe ativou até o retículo, que já começou a liberar, que começa a se espalhar por a célula muscular, que tem que se unir a que proteína? Troponina em sua subunidade Z, beleza. O que vai acontecer a partir disso? Liberação do sítio ativo pela modificação do complexo troponina-tropomiosina. Beleza, liberação do sítio ativo. Automaticamente, esse sítio ativo liberado, o que acontece? Golpe de força. A miosina se A cabeça da miosina se une ao sítio ativo. segura no sítio ativo. E agora o que é preciso? Agora o que é preciso para ATP. o golpe de força? ATP. E para soltar de novo? Mais um ATP. Outro ATP. Doutores, então aqui a ideia é, para que a célula gastaria ATP? Para que a célula gastaria ATP no começo, sendo que ela vai precisar para a contracção? Então, o mecanismo celular criou este sistema. Obrigado. Obrigado. As nossas células evoluíram e criaram este sistema de ativação justamente para isso, para que o ATP não seja gasto antes do tempo e seja gasto unicamente na contração, no golpe de força. ¿Se entiende isso, doutores? Só que, logicamente, o que acontece se um músculo se contrai e fica contraído de maneira sostenida? Se contrai e não relaxa mais. O que acontece com o músculo?
Fica rígido, né? Por exemplo, vamos supor que eu e o companheiro aqui, doutor, somos inimigos. E eu de repente chego perto dele, já me posiciono e de repente le vou a dar um soco. Su ojo detectou o peligro, activou su sistema simpático. Isso é mais do que isso. Isso é mais do que isso. Simplesmente vai mandar uma señal a sus músculos laterales del lado derecho y ya está. Solo que si el músculo no relaxa, ele vai ficar assim para sempre. Pra sempre, não. Se o músculo não relaxar. Mas o Tetanizado. correto é que ele relaxe e volte ao normal. Recuerden-se, nossa tendência celular natural de células excitáveis, então, foi usado, foi estimulado, contraiu, beleza, em seguida, relaxa de novo, volta de novo. Entende? Por esse motivo, doutores, lembram que o canal de sódio rápido foi aberto por voltagem. Permitiu a entrada rápida de sódio, fazendo com que a célula fique positiva rapidamente, quase que instantaneamente. E daí a resposta tão rápida. Nós vemos. Apenas ele viu e já respondeu. A resposta é rápida. Claro que isso aqui varia também de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma resposta um pouco mais lenta, há pessoas que têm uma resposta mais rápida, claro, tem variações. Mas por lo general, a resposta celular é rápida, pelo geral. Agora, o que aconteceu nesse ponto? Assim, no gráfico, se a gente interpretar um pouco o gráfico, a gente vai perceber que essa linha subiu e chegou até um ponto máximo porque íons positivos entraram, no caso foi o sódio. Só que esta célula, o mais rápido possível, ela vai ter que voltar ao repouso. Principalmente por quê? Porque de repente, eu estou aqui de novo, doutor. Tentei, não consegui o que eu queria, fiquei com mais raiva, vou tentar de novo. Moral da história, ele precisou usar de novo seu músculo em seguida. É por isso que o músculo, neste caso, uma célula, ela foi ativada e em seguida ela volta ao repouso. Para quê? Para de novo ser usada, se é o caso, sem causar lesão e sem gastar energia demais. A questão, para que a célula volte ao repouso o mais rápido possível, esta célula que agora está positiva, ela tem que voltar a seu valor negativo. Infelizmente, doutores, o sódio ele não conseguirá sair de maneira sem gastar energia. O sódio não tem como, até mesmo porque no começo a gente viu sódio muito fora, sódio pouco dentro. Quando o sódio começou a entrar, o que acontece com a concentração de sódio que está fora? Diminui. E a que está dentro? Aumenta. Só que, quando os canais de sódio são fechados, ainda tem muito fora e ainda tem menos dentro. Se algum canal de sódio for aberto, o que irá acontecer com o sódio? Sair ou entrar? Entrar. Por el gradiente, o sódio ainda vai entrar. Saída de sódio sem gasto de ATP não é possível. Então o que tem que acontecer? Bomba. Mas bomba não gasta ATP? Gasta. E ATP não está sendo usado várias vezes para se defender? O ATP ainda está sendo usado para a contração. Não é hora de gastar ATP com bomba. É hora de gastar ATP com contração. Para golpe de força e relaxação. Golpe de força e relaxação. ATP agora é focado para a contração. Não é tempo.
Não há jeito de que agora a ATP seja gasto nisso. Então o que faz a célula? Busca outra artimanha. Plásticas. Você, assim, vamos assim. Você tem na sua carteira dinheiro, Guarani. Você tem Guarani e Real. O que seria pior perder? R$1.000 ou 1.280.000? 1.280.000. Guarani. Tá bom, 1.260.000. Qual causa mais perda? Qualquer uma. A célula não ficou positiva pelo positivo do sódio? Sim. Ela tem que ficar negativa. Ela tem que perder carga positiva. Não interessa de quem. Ela tem que perder carga positiva. Sai potássio. E quem é outro que tem carga positiva e que tem muita tendência a sair da célula? Potássio. Potássio. Doutores, o potássio, aqui a questão não é porque não é que essa célula ficou positiva porque o sódio entrou. Não é porque é o sódio. É porque o sódio tem carga positiva. Se fosse qualquer outra coisa que tivesse carga positiva, o efeito ia ser o mesmo. Ganhou positivo, agora tem que perder. Mas como o ATP ainda está sendo usado pela contração, ATP não vai ser usado para a bomba. Então, desta maneira, o que acontece aqui em cima? Aqui a gente falou, abertura de canais, voltagem dependente de sódio. Entrou muito sódio, chegou até o ponto de sobrecitação. O que acontece com os canais de sódio? Rápido, eletricamente, por voltagem. Mas no mesmo momento, eletricamente, se abrem os canais de saída de potássio. Com isso, a célula começa a perder potássio. Mas eletricamente não interessa que é o potássio. Ela está perdendo carga positiva. O que interessa é que está perdendo carga positiva e com isso de novo a voltagem começa negativar. a cair. ¿Se entiende esto, doutores? Al final, doutores, al final el voltaje vai ir caindo, lógico, vai ter primeiramente uma repolarização inicial, uma repolarização tardia. Já para metade do gráfico, a saída do potássio vai ser extremamente rápida. E justamente essa saída tão rápida é o que vai fazer com que a saída do potássio passe do nível normal. E ele acabe gerando o quê? Um período de hiperpolarização. Está bem? Doutores, aproximadamente já na repolarização tardia, agora é quando o músculo já está mais ou menos relaxando e agora sim tem ATP sobrando. E se agora recém tem ATP sobrando, porque não terá mais contração, no que pode ser gasto esse ATP agora? Na bomba de sodio e potássio. E para quê? Para manter o equilíbrio, homeostase. Eu já estava há uma semana sem tomar café. Quanto prazo, doutor? Bueno, vamos. La cuestión es la siguiente. De esta manera, doutores, se a gente pensar um pouco no resultado final, no começo, lá atrás, tinha muito sódio fora, pouco dentro. Mas quando o sódio entrou por completo, a quantidade de sódio dentro aumentou demais, ficou muito sódio dentro. Quando o potássio começou a sair, ficou pouco potássio dentro. Moral da história, tem muito sódio dentro onde deveria de ter pouco.
tem pouco potássio onde deveria de ter? Muito. Então, agora entra a bomba de sódio e potássio, que também ela é eletrogênica, lógico. Qual é a função principal da bomba de sódio e potássio? Manter a homeostase no interior da célula. o quê? A homeostase. Como assim o volume? Do sódio e do potássio mesmo. Tipo, ele vai manter a quantidade de sulfuro. Até porque o sódio entrou, né? Doutores, A cada 6. lembrar que a bomba de sódio e potássio, ele só consegue mobilizar sódio E e potássio. potássio. Então, o efeito direto que ele vai ter é sobre o sódio e o potássio. Agora, haverão algumas consequências paralelas. Isso sim. Pero, doutores, querendo ou não, o sódio que era muito fora e pouco dentro, depois que a célula ativou, como ficou? Ficou muito dentro e menos fora. Não pouco também, não pouco, menos. O que a bomba pode fazer é jogar o sódio tudo para fora de novo, aumentando a concentração para fora e diminuindo a concentração de dentro da célula. Basicamente, o que ele fez? Ele manteve o quê? O que ele manteve? A diferença de concentração, o gradiente do sódio e o potássio, que era muito dentro e pouco fora. Mas depois de que a célula voltou ao repouso, como ficou as quantidades? Com pouca diferença. Ao introduzir o potássio de novo para dentro da célula, o que acontece com a quantidade dentro? Aumenta. A quantidade fora e o gradiente se mantém bem grande. Essa é a função principal da bomba de sódio e potássio, manter o gradiente de sódio e de potássio. Só que, interessantemente, doutores, uma coisa que temos que lembrar, até a gente falou, o sódio entrou, mas quem também acabou entrando? Água. A água. E agora que o sódio voltou a ser mandado para fora? A água vai voltou a sair. É a mesma coisa que acontece quando a gente vai na academia. A gente chega na academia meio murcho, aí uma hora e meia de academia, de repente você passa no espelho, opa, quando eu cheguei não estava assim. Está um pouco mais grande, ué, caramba, a academia funciona. O que aconteceu? O que aconteceu? Querendo ou não, cada vez que hacemos um exercício, o que estamos fazendo com a célula? Ativando ela. E cada vez que estamos ativando ela, o que estamos introduzindo nela? E cada vez que entra sódio, o que está entrando nela? Água. Dando maior volume, um incremento do volume muscular, e de repente, no espelho. Aí você chega em casa, a realidade é outra. Só que aí você chega em casa, feliz, toma um banho, descansa uma hora, depois levanta, caramba, eu vou lá me olhar de novo. Potencial de repouso de novo. Aquele cara que estava agora há pouco. Eu entro pra academia desestimulada e saio mais estimulada ainda. Morta. Aline Maromba. Solo para lembrar uma coisa, el agua, ele vai entrar e vai sair por osmosis, sempre seguindo a mesma lógica do conceito, do meio hipotônico ao meio hipertônico, e normalmente ele não atravessa através de los fosfolípidos, ele atravessa de alguns canais proteicos que se chamam aquaporinos, tá bom? Bueno, desta maneira, doutores, uma célula ela está em repouso, ela é ativada, ela é... Desculpem.
repouso. Agora sim. Não, aqui já botou repouso, então tem que ser negativo e repouso lá, só isso. Bueno, entonces doctores, no se olviden del hipotónico para el hipertónico. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Sim. Muy bien. Doctores, se tiver que assistir esse turno, mas é que alcançou o meu umbral. Ai, bueno, doutores, Não, foi foda. é lógico que aqui nós temos que entender outra situação. Esto es el principio básico, de lo que son los potenciales de membrana, que en un periodo de momento pueden estar en reposo, en otro momento pueden alcanzar el potencial umbral, en otro momento llegan al punto de sobreexcitación, luego vuelven a repolarizar, a la hiperpolarización y finalmente otra vez al reposo hasta que llega un nuevo estímulo. Porém, doutores, algo que también tenemos que lembrar, y es que normalmente en toda célula ela pode voltar a responder a um seguinte estímulo. Só que, pelo geral, para isso acontecer, é preciso de um certo tempo. Período refratário. Por que é preciso de um certo tempo? Porque é necessário um certo tempo. Produção de energia. Porque, doutores, a bomba de sódio de potássio, por exemplo, ela não vai conseguir tirar todo o sódio de uma maneira tão rápida. Na bomba de sódio de potássio, ela leva um certo tempo. Então, por esse motivo, uma coisa que nós temos que lembrar, que normalmente uma célula que acabou de ser ativada, ela precisa de um certo tempo para se repor, para se recompor, para estabilizar tudo de novo internamente, celularmente falando, para que depois ela volte a funcionar de novo, se for o caso. Porém, doutores, aqui é a questão. Existe um certo tempo onde a célula ela não consegue responder ao estímulo de nenhuma maneira. Não tem nenhum jeito de que ela consiga responder. E esse é o período, ou momento, período, que nós chamamos de período refractário. Na verdade, a questão é que o estímulo está chegando. O estímulo está chegando. Porém, a célula não está respondendo. E uma coisa que temos que recordar: desde quando começa o período refractário? Desde que a volta está de repouso? Não, quando já chegou. Não, se está em repouso, ele já está em repouso e pode responder a qualquer estímulo em qualquer momento. Quando já chegou ao seu já completou seu potencial. Lembrando, a partir do momento da despolarização real, lembrem o que nós já falamos. A partir daqui, o que vai se abrir? Canais de sódio voltagem dependente e ninguém vai segurar. Essa célula vai se ativar 100%, tendo mais estímulo ou não. Correto? Ela vai chegar até o ponto de sobreexcitação e não vai responder nada porque ela ainda está fazendo o que tem que fazer com respeito ao primeiro estímulo. Começa um primeiro ponto de repolarização inicial. Começa. E até aqui ele ainda está no período refractário. Porém, doutores, quando passamos da repolarização inicial e começamos a entrar no que nós chamamos de repolarização tardia, aqui é quando a célula, com certas condições, ele consegue de novo responder a outro estímulo. Só que qual é a condição para que esta célula possa responder a um seguinte estímulo?
o estímulo tem que ser de maior intensidade. É a única maneira. Por isso, doutores, na verdade, este período também seria um período refractário. Porém, este já é o período refractário relativo. Absoluto é antes, quando ele não tem jeito nenhum. Está vendo? Não se olvide. Não se olvide. Mas na verdade, assim, vamos pensar um pouco. Vamos supor que eu mando um colega, sei lá, pegar essa mochila de plástico e levar lá no fundo. E ele está fazendo, ele está indo. E de repente, a doutora le disse também a ele, leva a mochila lá para o fundo. Ele já está fazendo mesmo isso. Entendem? O sea, el período de lo que es el período refractário absoluto, a célula já está fazendo o que ela tem que fazer de acordo com o primeiro estímulo. Agora, o que muda quando entramos na repolarização? O que muda aqui? É quando a célula já fez e ela já está querendo se repolarizar, voltar. É mais ou menos quando alguém está estudando com um colega. Já é de madrugada. E sempre tem um primeiro que não aguenta. Sempre tem um. Sempre tem um. Joana, depois a Aline, só nós duas só. Então aí ele aí acorda um pouquinho. Aí ela dormiu de novo. Aí o acorda já não faz efeito. Então, acorda. Porque o estímulo tem que ser de maior intensidade. Senão, a célula não responde. Bien. Doutores, este esquema básico, ele também tem relação com, assim, uma relação inicial com lo que son las células del músculo cardíaco. Este tipo de potencial de acción, doutores, é o que nós chamamos de potencial de acción de tipo espiga. Espiga. Y este es el tipo de potencial y de actividad eléctrica que es común para nervios, neuronas, músculos, células musculares, esqueléticas, en fin. La gran mayoría de nuestras células, cuando elas têm uma atividade elétrica, o gráfico da atividade elétrica é assim. Porém, o gráfico da atividade elétrica, da contracção muscular cardíaca, ela é um pouco diferente. No caso, doutores, escutem bem o que eu falei. O gráfico da atividade elétrica de la contração. Por quê? Porque se a gente fizer uma comparação com a ativação das células do sistema de condução, como por exemplo, das células do nódulo sinusal, que todos vocês já sabem que o nódulo sinusal é o marca-passo natural do coração, natural e utópico. O nódulo sinusal, ele tem um gráfico de potencial de ação muito parecido com este. Muito parecido. Mas onde que muda de fato? A voltagem, no caso. ¿Ah? A voltagem, tá? El voltaje, sim. O valor del voltaje muda. Do umbral. Mas até aí. Mas aí vamos deixar um pouquinho na situação. Exeto? Vamos entender aqui uma situação. Não, mas peraí. O valor do voltaje, tanto de repouso, de umbral, de sobreexcitação, isso muda mesmo. De célula para célula muda. Então, enquanto isso,
Mas é verdade, isso é diferente. Isso é diferente. Pero, doutores, uma situação muito interessante. Não, eu não estou falando nem, doutores, eu não falei ainda dos íons. Eu estou falando só do gráfico. Só do gráfico. E aqui, a grande diferença que nós vamos ver é a seguinte. Doutores, o que é esta linha pontilhada? É umbral. Del umbral, correcto? ¿Se entiende? Maravilloso. Si esto fuera, doctores, si esto aquí fuese el potencial de acción de una célula del nódulo sinusal, Seria o potencial de primera cosa, el nódulo hiperpolarização. sinusal, cuando está teniendo actividad eléctrica, ¿él tiene potencial de repouso? No tiene. Foi ontem, hiperpolarização. Tem? Porque é contínua a Porque... Não, mas Doctores, ontem ¿por qué decimos que el ele nódulo não chega a sinusal fazer um o potencial. las células del nódulo sinusal no tienen un potencial de reposo fixo? Porque os canais ficam abertos. Aí ele vai entrando de forma mais lenta. Muy bien. Primeiro, lembram que nós falamos agora há pouco, para a célula não interessa qual íon é. A única coisa que interessa é se tem carga elétrica ou entrando ou se tem carga elétrica Saindo. agora. Se é do cálcio, se é do sódio, se é do potássio, do cloro, não interessa. E que passa, doutores, especificamente com as células do nódulo sinusal? É verdade que elas têm uma ativação semelhante. Se despolariza e repolariza em seguida, como se fosse o potencial de ação de tipo espiga. Enquanto isso, normal. Só que, doutores, neste caso, como vocês podem ver, não tem um valor estándar. O máximo que a gente pode falar aqui no potencial de ação do nódulo sinusal, o máximo que a gente pode falar que ele alcança um pico positivo e um pico negativo. Mas em seguida ele já começa uma rampa ascendente e que ele não para de subir até quando? Até atinge o umbral. Até alcançar de novo o quê? O umbral. E quando alcança o umbral? Potencial de ação. Outra vez canais rápidos. Agora, a pergunta em questão: por que isto acontece? Porque em todo momento, em las células do nódulo sinusal, temos o quê? O que temos? Canales que tem comporta ou que não tem comportas. No caso é permeável natural. Não tem comportas. Então tem o canal, só que não tem comporta. Porque lembrem-se, doutores, o que nós falamos no começo? Para que um íon entre ou atravesse a membrana, ela pode atravessar através dos fosfolipídios? Não. Vai ter que atravessar diretamente através de quê? Os canais. Canais, bombas, o que for, mas não através de fosfolípidos. Acontece que estas células têm certos canais que em todo momento são permeáveis. O que significa? Estão abertos. Essa célula acabou de descansar, de repolarizar, entrou em repouso, mas a atividade elétrica não para. Íons positivos continuam entrando. E quais são esses íons? Sódio e cálcio. Aqui, doutores, se dão conta como as coisas já mudam um pouco mais. Mas principalmente onde que mudou, comparando no caso anterior,
do umbral Pra para baixo. baixo. É o que mudou. Porque do umbral para cima, É igual. basicamente, quase tudo igual. Está claro, doutores? E a mesma coisa, como vocês já sabem, ativação de canais voltaje dependente de sódio, fechamento dos canais voltaje dependente de sódio, apertura dos canais de saída de potássio, saída lenta de potássio, saída rápida de potássio, llega hasta un valle profundo, enseguida otra vez rampa ascendente hasta alcanzar umbral, y este ascenso es gracias a los canales permeables o abertos de sodio, de cálcio, que de novo vão fazer com que esta célula se ative em seguida. La pregunta, y aquí está la cuestión. Miren un poco. Agora, en esta situación, pregunto, estas células têm período de ativação? Tem um momento que elas estão ativadas? Claro, principalmente quando? Sim, quando o voltaje sube, gera o estímulo e manda para o coração, e o coração se contrai, sístole. La questão: esta célula está em repouso em algum momento? Aparentemente não. Pelo aonde? Tinha repouso e umbral, né? Escutem bem a minha pergunta. Esta célula, uma hora está ativada e uma hora ela está em repouso? É porque ele tinha um repouso. Ou ela vai estar ativada, ela vai estar em repouso. Ou ela vai estar ativada, ou ela vai estar em repouso. Alguma das duas ela vai estar. Se ela não Mas está célula ativada, cardíaca não Mas a tem. minha pergunta oficialmente, Marcelo, esta célula tem capacidade de estar nos dois estados? Não. Ela vai Não, estar ao sempre. mesmo tempo não. Em tempos diferentes. Por isso até ativado, desativado. Ativado, desativado. Ativado, desativado. Sim, olhando por essa ótica, sim. Tipo, uma hora ele está acordado e uma hora ele está dormindo. As nossas células, a maioria, elas estão como eles estão Tem repouso. quando chega o estímulo, acorda. Estas células, elas também dormem Não. e acordam. Mas a produção de estímulo. Só que qual é a diferença? se ela mesmo se acorda. Aí está. Autoexcitação. A única diferença é que esta é a própria célula, ela mesma se acorda a si mesma. Por isso que ela Ela está dormindo, Nossa, eu tenho que fazer alcançou o umbral, acordou. De novo, de doutora. novo. Depois de novo, vai descendo, Olha, Camila. Ah, alcançou o umbral, acordou. Não, sem foto. Sticker de avança. Sticker de avança. Sticker de avança. Para tudo Doutores, lembrem-se que as células do nódulo, elas somente são auto-excitáveis. Não significa que elas não possam estar em repouso. Até mesmo porque se estas células estiverem em todo momento ativadas, o coração só... vai ficar tetanizado. Exato. Ficaria, como eu le comenté, tetanizado, que es una contracción donde el músculo se contrae y queda constantemente contraído, sin capacidad suficiente de relajar. Pero bueno, doutores, quedou claro esta diferencia? Aquí a única diferencia es que no precisa que llegue un estímulo de fora para abrir canales de sodio para que eleven el voltaje y alcancen el umbral. Mas sim, esta célula en un momento está en reposo y una vez que alcanza el umbral, se activa. ¿Se entiende? Bien. Agora, existen también aquellas células que realmente nunca
descansa, que nunca descansa. Como por ejemplo, un ejemplo clásico que muchas veces usamos este nombre, doctores, las natural killers, que son células inmunológicas. Y doctores, tem lógica, né? Porque, querendo ou não, eu posso estar acordado, eu posso estar inconsciente, eu posso estar dormindo, pero mi sistema imunológico, ela tem que estar me protegendo em todo momento, ela não pode dormir. Entende a lógica? E eles sim, eles estão em todo momento acordado, trincado no café. Eles não têm gastrite. Bueno, doutores, agora, quedou claro isso hasta aqui? Sim. Chamada. Não acabou ainda? Chamada. Ah, A chamada, uns 20 minutos a chamada. 20 minutos de chamada. Outro desenho. oh, Eu tenho uma dúvida a respeito do nódulo sinusal. Os canais de sódio, eles não têm essa abertura e esse fechamento. Ele é O permeável. canal de sódio, o senhor comentou que ele não tem a tampa, né? No nódulo sinusal. Ou ele tem? Não tem a comporta, Ele chega lá em doutor, cima, que ele tem tá que fechar falando. para poder não entrar mais sódio. Marcelo, Eles se abrem sozinhos e fecham sozinhos, né? Mas que não tem. não confundamos no seguinte. Vamos virar um pouquinho a imagem aqui. Vocês lembram que este canal, no meu exemplo, este foi o primeiro canal que foi aberto? Sim. Só esse. Porque só esse estava ligado com o quê? Receptor. Com o receptor. E só se abria quando chegava a quem? Estímulo. O estímulo, correto? Bueno. Esses outros, eles se abriram com o receptor. Não. Eles só se abriram quando? Atingir a voltagem. Quando o voltagem começou, ou seja, o sódio começou a entrar, a voltagem começou a subir, alcançou o umbral. Esses aqui abriram por quê? Umbral. Umbral, correto? Voltagem independente. Então, Marcelo, neste caso, e não só Marcelo, para todos, basicamente, o que tem nas células del nódulo sinusal, del nódulo auriculoventricular, de las fibras de Purkinje y en teoría también los fascículos de His, que agora o livro já não menciona. O que eles têm? É como se fosse que este canal que aqui precisava do receptor e do estímulo, só esse é o que vai estar aberto em todo momento. Então é só alguns. Por isso que ele vai entrando sódio, ele vai subindo devagarinho, vai entrando sódio, vai subindo, vai subindo, e quando alcança o umbral, aí quem abre de novo? Os demais. Os outros por voltagem. Doutores, o que temos que entender, o livro mesmo ele fala, primeiro se abrem canais lentos, depois se abrem canais rápidos. Isso é para que vocês já tenham em mente que existem, por mais que seja tudo para sódio, mas tem alguns primeiro, tem mais quantidade de outros depois. Você entende? Bueno. Como? Bomba só de potássio. La misma cosa, doutores. La misma cosa. Em que período, doutores? En el ejemplo anterior, no primeiro. Em que período a bomba de sódio e potássio já começava a funcionar? Na repolarização inicial lá em cima ou na tardia? Na tarde. Na tardia, um pouco mais para baixo. Aqui de novo a mesma coisa, doutor. No comecinho, não, só um pouquinho depois. Igual, não muda, doutor? O problema é que os canais de sódio, eles são inativos, está lembrando do nosso sinusal, então não seria perfusão simples que você ia passar no sódio, porque a membrana do nosso sinusal é permeável ao sódio. Não seria perfusão simples. Mas ela é naturalmente permeável. Doutores, dijimos claramente qual é a diferença de uma difusão simples e facilitada. Assim, La que é canais. solo pasa a través de la membrana directa.
Tipo, empujou um fosfolípido de um lado, empujou outro fosfolípido do outro lado e entrou. E você mesmo falou que o sódio... Ele está passando a visão. Sim, mas só que a membrana dele não é permeável ao sódio, ela não pode ser diferente da muscular, porque esse canal alternativo. Não. Como que vai passar? Doutores, o que muda então? Os canais. Os canais. Doutores, por isso que eu falei para vocês desde um princípio. Aquele espaço por onde a gente entrou se chama como? Porta. Correto? Mas não é verdade. Mas tá bom. Doutores, o que tem naquele espaço cobrindo ele agora? A porta de vidro. Correto? Agora, quando ele está fechado, ninguém sai nem entra. Correto? Se ele está aberto, pode passar. De acuerdo? De acuerdo ao gradiente e de acuerdo à intenção. Porém, doutores, e se a gente tirasse aquela porta? Ainda fica o quê? O espaço. O canal de proteína. O canal de proteína ainda está ali. E para essa difusão ser muito forte. A única coisa que não haverá é o quê? A porta. Las compuertas. Só isso. Hã? Mas meu Deus do céu, você não tirou as portas? Que porta vai estar fechada? Vai ter a proteína. André, fazer uma pergunta dessa. É permeável, você não vai ter a porta. Olha lá. Desenhando para fazer o entendimento. Que a membrana poderia ser diferente da Sim, mas como ainda tem a proteína. Mas se nesse caso não tem uma porta, mas é uma então vai ser uma passagem. Primeiro passo Doutores, o que é isso? No es tan bonito, pero da para entender. Membrana da canal. ¿Qué es esto? A membrana. La bicapa de fosfolípidos. ¿Qué es esto en teoría? Canal. Una proteína integral de membrana. Proteína integral va de lado a lado de la membrana y es de proteína. Por eso proteína integral de membrana. Y tiene un formato de canal. Súper. Y bueno, sodio fuera, sodio dentro. Tem muito fora e tem pouco dentro. Correto? Doutores, ¿cuál es la única manera de controlar que el sodio entre? La única manera. Que não exista canais. Se não existe canal, o sódio não vai entrar de nenhuma maneira. Por quê? Porque o sódio não consegue atravessar Bicapa. los fosfolípidos, no puede, no existe. El fosfolípido de la membrana plasmática de las células del nódulo sinusal es la misma membrana plasmática bicapa de fosfolípido de cualquier célula. No muda, es igual. Con la misma característica, los fosfolípidos con la misma anfipatía, con su cara polar, con sus apolares, en fin, todo igual, todo igual. Ahora, lo que pasa, no, doctores, y es de ahí la importancia de lembrar del primer semestre. Yo insisto mucho con biología del primer semestre, porque eso se habla en biología. Las proteínas integrales de membrana son varias. Hay algunas que actúan como receptores, pero ahora estamos hablando de canal. En el caso, ¿qué puede atravesar esto? As substâncias lipossolúveis. El oxígeno, por ejemplo, puede. ¿Por qué puede pasar? Lipossolúvel. Porque él es muy pequeño, tamaño biatómico, porque son dos átomos de oxígeno. Pero doctores, ¿cuál es su polaridad?
Não, ele não tem uma polaridade específica. Ele pode variar a polaridade. Neutra. Él no es ni positivo ni negativo. Él es pequeño, él es apolar y por ser apolar, él fácilmente se puede asociar con lípidos. Entonces, él sí, tranquilamente. ¿Qué también puede pasar fácilmente en la membrana? CO2. Alcohol. ¿Por qué cuando tomamos es incontrolable el efecto que va a tener el alcohol enseguida? Que Por ele eso. passa. El gas carbónico muy bien también atraviesa membrana sin problema. Pero ¿qué tienen todos en común? Que no tienen carga eléctrica, no tienen polaridad. Ahora, todo lo que tiene polaridad, sea sodio, y otro ejemplo, cloro, que es de carga eléctrica negativa, necesariamente va a tener que atravesar a través de qué? Canal. De canales. Solo que, doctores, aquí la cuestión es la siguiente. ¿Será que el mismo canal puede servir para cloro y para sodio? No. Cada canal es específico. Si este es para sodio, entonces aquí, ¿quién es el único que va a pasar? Sodio. ¿Ok? ¿Entienden? Ya. Por ende, A gente seria transportativo secundário. solo recuérdense de una cosa, vamos a unificar. Super Mario. ¿Ah? Não, só para ser mais uniforme. Estava me dando um negócio ruim. Super Mario. Caramba, creo que estoy empezando a tener toque. ¿En serio? Ay. Doctores, una cosa que ustedes tienen que comenzar, pero es que lastimosamente el libro de ustedes hoy día, el libro es, yo les digo, en el tiempo que yo estudiaba fisiología, el libro era casi un poco, porque explicaba un poco más. Los libros poco a poco se están volviendo menos explicativos, muy condensados, exacto. Pero bueno, nada que no podamos subsanar. Doctores, primera cosa, ¿son cuántos canales en mi esquema? 3. ¿Y todos ellos son de? Sodio. ¿Cuál es el único ion que puede atravesar Sodio. estos canales? Ah, la pregunta es, ¿será que es un sodio específico para cada uno? No, el sodio puede ser cualquiera, porque ya entró, voltó a salir, entró de nuevo, vamos a decir, entró por un canal, después la bomba llegó para fora, después entró por otro, la bomba llegó para fora, y así, no tem escolha nenhuma, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que cambia aquí? ¿Qué es lo que cambia? Hay canales que están totalmente abiertos. A ver, no te comporta nenhuma. O, como dice el libro, Permeáveis. permeables, permite el paso, en todo momento. Ele tem a estrutura de canal? Tem, mas o que ele não tem? Comporta. Comporta. Los otros dos, o que eles têm que o outro não tem? Comporta. Compuertas. Que normalmente, ahí está la cuestión. Cuando un canal tiene compuerta, ¿cuál es su tendencia natural? ¿Tener compuertas fechadas o abiertas? Fechado. Fechadas. Esa es la tendencia natural. Fechado. Fechado. Ahora, la cuestión es, esta, para poder abrirse,
o que ela vai precisar? Estímulo. Receptor e estímulo. Necesita estar asociado ou cercano a um receptor, e uma vez que o receptor tenha contato com o estimulante, aí recém ele conseguirá fazer o quê? Abrir. Abrir. Se por algum motivo não houver nenhum estímulo, o que acontecerá com a comporta? Fechada. Fechar de novo, porque a tendência natural de um canal com comporta é estar Fechada. fechado. Agora, e este outro? Mesma que ele coisa. necessita? Voltaje. Quando há voltaje de umbral, ele abre. Por propio voltaje de sobreexcitación, fecha. Y si es canal de potasio en sobreexcitación, ele abre. Doutores, não pensem, porque o livro diz canais de sódio, que todos são iguais. Não. E até por isso que o livro diz claramente. E quando diz claramente, é certo o que diz o companheiro, que a membrana, assim como diz, la membrana de las células, del nódulo celular, son más permeables al sodio. Isso é verdade, está no livro. Só que não os fosfolípidos, los canales. E como são totalmente permeables? Al no tener compuertas. Es camino libre. Es entrada libre. En cualquier momento. En todo momento. ¿Se entendió? Ok. Chamado.